aproximemos do Senhor a cada dia, pois a sua volta está próxima. Devemos nos arrepender, alinhar nossas vidas com seus ensinamentos e ajustar nossos corações para receber o seu retorno, que será inesperado, como o de um ladrão na noite. Eu sou Ana Garcia e sejam todos bem-vindos ao canal Descobrindo, onde compartilhamos sonhos, visões e revelações e notícias do Brasil e do mundo. Antes de compartilhar a tremenda revelação que a irmã teve, eu peço que nos apoie deixando seus likes neste vídeo. E se não for inscrito, eu também peço que você se inscreva e faça parte da nossa grande família Descobrindo. E não se esqueça de entrar em nosso grupo de oração do WhatsApp. O link está na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Por favor, ouçam com atenção, pois a mensagem é poderosa, querida igreja. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu quero contar aos irmãos uma visão em sonho a qual eu tive, aleluia, glórias a Deus, para que a sua fé venha se aumentar na presença do Senhor e você venha se preparar, porque o Senhor Jesus está voltando, aleluias. Meus irmãos, nós estamos ali reunidos com o nosso pastor. E por incrível que pareça, a maioria de nós que estamos ali reunidos com o nosso pastor, todos tinham tido uma visão na noite passada. Então um chegava e dizia: pastor, eu tive uma visão e foi assim, assim, assim. E o outro: pastor, eu também tive e foi assim, assim. E para minha surpresa, até mesmo o pastor teve. Aleluia. Até o pastor teve uma visão também, mas somente eu que não tinha tido. Então, quando eu retornei para minha casa, eu estava triste. O Senhor viu como estava o meu coração. Eu retornando para minha casa, eu já falando com o Senhor, dizendo: Senhor, por que só eu, Senhor? Aleluia. Por que só eu, Senhor? Todos tiveram visão. O Senhor mostrou coisas maravilhosas para todos. Por que para mim não, Senhor? E eu dormi triste naquela noite. Eu deitei na minha cama triste naquela noite, mas o meu Deus, que é Criador dos céus e da terra e que sonda mentes e corações, Ele viu como eu estava triste, porque eu também queria ter uma experiência com Deus. Eu também queria, aleluia, glórias a Deus, ter tido uma visão dada pelo próprio Deus. Aleluia, não para que eu viesse me vangloriar jamais, mas porque quando a gente tem algo dado por Deus, nós sentimos a paz do Senhor, nós sentimos a presença do Senhor, nós sentimos o amor de Deus sendo derramado sobre a nossa alma. Aleluias. E eu queria tanto, mas eu não tinha tido. Mas naquela noite o Senhor me visitou, aleluia, tudo para a glória dele, para a exaltação no nome dele. E eu vou contar agora como que foi a visão que o Senhor me deu e também já vou contando o que eu entendi da visão. Conforme eu vou contando, eu já vou dizendo a interpretação para que os irmãos possam entender. Meus irmãos, daquela visão, aleluia, glórias a Deus, eu estava na minha cidade. Eu estava na minha cidade dentro de uma loja de calçado. E quando eu entrei nessa loja de calçado, eu fui ver os calçados que havia ali. E aquela vendedora me mostrou um calçado. Aleluia. E aquele calçado, meus irmãos, era um calçado de bico fino. E ela me deu ali para mim ver. Eu olhei aquele sapato de bico fino. Mas era muito estranho aqueles sapatos de bico fino. Parecia que era algo ruim. Aqueles sapatos que tinha aquele bico fino, era muito fino e longo. Aleluia, glórias a Deus, sapato feminino de bico fino. E eu olhando aquilo, aqueles sapatos ali,
Quem disse que para comer de forma saudável tem que ser chato e sem graça? Eu vou te ensinar a fazer uma torta de frango super rápida e gostosa. Começa. E eu olhando aquilo, aqueles sapatos ali, a qual até mesmo seus pares eram diferentes ali. De repente, começou a ter um som de músicas mundanas, músicas do mundo, e a qual estava tão alto que eu e a vendedora olhamos para o lado de fora para ver o que era, de onde estava vindo. E quando nós olhamos, havia uns rapazes dentro de um carro passando na rua com o som alto. E eles todos felizes ali dentro, eles ali curtindo aquela música e se exibindo na rua. Esses moços que eram jovens, moços jovens, aleluia, glórias a Deus, a qual não estava, aleluia, como veio ao mundo, podemos dizer assim, a qual modificou o que o Senhor criou. E nós olhando aquela cena, de repente, meus irmãos, eu escuto a voz da trombeta, vamos dizer assim, que é a voz, o toque da trombeta, o soar da trombeta nos meus ouvidos. Irmãos, e quando eu ouvi aquele som, quando eu vi aquele som de trombeta, eu sabia perfeitamente que era a vinda do Senhor. Eu sabia perfeitamente que era Jesus chamando, aleluia, os seus escolhidos. Eu sabia que era da parte do Senhor. E sem ninguém me explicar, sem ninguém me instruir, eu sabia, o meu ser sabia que tinha que correr e ir até um monte, uma montanha, um monte. Irmãos, então naquele momento eu larguei aquele sapato de bico, eu saí daquela loja e comecei a correr na rua para eu poder chegar até este monte, até esta montanha onde era para que os crentes viessem ir. Todos aqueles que tinham ouvido aquele som daquela trombeta. Então eu comecei a correr, meus irmãos, e de repente eu avistei uns jovens bem novos, bem novinhos mesmo. Eles estavam todos de preto e com correntes na mão, prateado. Aquelas correntes eram prateadas, novas. E quando eu olhei, me deu um pouco de medo deles. Eles eram jovens bem novos, pequenos, menores do que eu, mas eu senti medo neles. E eles pegaram aquelas correntes assim, laçando assim nas mãos deles e olhando para mim. E quando eu dou aquele passo para mim voltar a correr, de repente, quando eu vejo, eles já estão perto de mim e me amarrando com aquelas correntes, passando ao redor do meu corpo aquelas correntes. E quando eles estavam fazendo isso, eu vi, aleluia, glórias a Deus, que eles eram fortes, apesar que eram pequenos, jovens pequenos, mas eles tinham como se fosse um poder. Então eu fiz uma força para que eu pudesse sair daquelas correntes. E eu consegui. Eu fiz uma força e de repente aquelas correntes caíram no chão. O entendimento que eu tenho nessa parte desta visão, meus irmãos, quem já viu meu testemunho aqui no canal da missionária Damaris Santos, sabe o meu testemunho, ao qual eu vim do mundo do rock. O diabo queria me lançar, me prender, me amarrar no mundo do rock. E o Senhor me livrou, me libertou do mundo do rock. Então, na minha caminhada cristã, a qual estava correndo em direção a Cristo, aleluia, glórias a Deus, o rock tentou me prender. Mas por eu ter sido chamada, ter sido escolhida, ter sido salva pelo Senhor, aquelas correntes não tinham mais poder de me segurar, não tinha mais poder de me prender. Então, voltando à visão, meus irmãos, eu fiz uma pequena força e aquelas correntes caíram no chão. E eles ficaram com raiva e eu saí correndo, porque eu precisava ir, aleluia, glórias a Deus, em direção ao monte, ao qual aquele som
aleluia, glórias a Deus, né? Como se tivesse mandado a gente ir. Irmãos, então eu precisei descer assim uma ladeira e depois pegar a reta para mim seguir. E quando eu descia aquela ladeira assim, fui pegar a reta, eu comecei a ver milhares de crentes, milhares de pessoas, aleluia, glórias a Deus, também correndo, porque eles também tinham escutado, aleluia, aquela voz de trombeta, aquele som de trombeta, aleluias. E a cidade estava normal, meus irmãos. Estava normal, pessoas trabalhando, pessoas dirigindo seus carros, pessoas nos pontos de ônibus, estavam normais. Mas somente o crente salvo que tinha escutado aquele som, porque aquele som não foi audível, não foi para todos, somente eram nos ouvidos daqueles que eram salvos. Aleluia, glórias a Deus. E aquele som não parava. Não foi um som, um toque e acabou. Não, era um som que prosseguia. Então, quanto mais você ouvia, quanto mais você tocava, você se apressava, porque o seu próprio ser sabia que você não poderia ficar esperando, dizendo, eu vou tomar um café, depois eu vou. Não. O seu próprio ser, aleluia, sabia que você tinha que ir em direção aonde aquele som de trombeta estava mandando ir. E aqueles crentes correndo na minha frente. Eu comecei a correr junto com aqueles crentes. E eu comecei a correr e eles correndo também. E era crente que atravessava assim a avenida, atravessava aquelas ruas e correndo. E eu comecei a ver naquela corrida, ali naquela rua, pessoas que eu conhecia, pessoas que eram da minha igreja. E de repente eu vi uma irmã da minha igreja, a qual ela também estava correndo, mas de repente ela parou. E eu correndo, eu olhei para trás e eu pensei, por que será que ela parou? E eu perguntei para ela, vamos irmã, por que você parou? Vamos! E essa irmã disse, minha irmã, ele não vai me deixar entrar. Jesus não vai deixar eu entrar, minha irmã. Aleluias. E eu disse, mas por que Jesus não vai deixar você entrar? E eu parei para ouvir o que ela queria me dizer ali. Por que ela achava que Jesus não ia deixar? E ela disse, porque Jesus, minha irmã, pediu para mim fazer algo e eu não fiz. E é por isso que ele não vai deixar eu entrar. Aleluia. Oh, meus irmãos, depois desta visão, eu fui até essa irmã lá na minha igreja. E eu disse, irmã, eu tive uma visão assim, 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 irmã. E você dizia que Jesus tinha mandado você fazer algo e você não fez. E aquela irmã disse, minha irmã, é verdade. Eu que era regente do coral da igreja, aleluias. E eu, irmã, eu abandonei quantas vezes Jesus me pediu para mim voltar. Quantas vezes Jesus me disse, olha, as minhas servas não louvam mais, estão todas paradas. E eu não obedeci, minha irmã. Eu não, aleluia, glórias a Deus, eu não coloquei as irmãs para louvar mais. E por causa de mim a igreja não louva mais. O grupo das irmãs não louva mais. E eu disse, minha irmã, então volte a fazer o que Deus quer para você não ficar. Porque isso pode atrapalhar a tua salvação, minha irmã. Oh, aleluia, você que está ouvindo este testemunho, faça aquilo que o Senhor te mandou para que isso não venha atrapalhar a tua salvação. Aquilo que Ele pediu para você fazer, Ele não vai colocar outra pessoa para fazer porque é para você fazer. É a tua missão na terra. Faça enquanto há tempo. Para que não chegar naquele grande dia e você dizer, ele não vai deixar eu entrar. Ele não vai deixar eu entrar porque eu não obedeci, eu não fiz aquilo que ele me mandou. Irmãos, voltando à visão, quando eu ouvi ela dizendo isto, eu continuei a correr. Ela parou, ela ficou lá atrás, irmãos. Eu correndo e ainda olhava para trás para ver se ela estava lá. Ela estava de cabeça baixa. Aleluia, triste, porque não havia mais tempo para ela. Aleluia, de fazer aquilo que Deus tinha mandado.
Apressa-te, você que está ouvindo este testemunho, faça aquilo que Deus te mandou. Assim diz o Senhor para ti. Oh, aleluias. Eu sinto a presença de Deus aqui enquanto eu conto este testemunho. Aleluias. Oh, aleluia. Se eu chorar, meus irmãos. Aleluia. Os irmãos não reparam, porque quando eu sinto a presença de Deus, eu não aguento. Oh, glórias a Deus. Voltando à visão, meus irmãos, eu continuei correndo. Deixei aquela irmã para trás, porque ela não quis obedecer. E eu continuei correndo. E de repente eu vi mais uma irmã da minha igreja. E aquela irmã da minha igreja estava correndo e nós começamos a correr junto. Aleluia, nós começamos a se alegrar, porque nós dois tínhamos escutado a voz, o som daquela trombeta. Aleluia, que estava ali tocando, estava ali chamando os escolhidos, os remidos do Senhor, mas de repente ela também parou. Ela também parou ali. E eu assustei quando aquela irmã parou. Porque aquela irmã é uma bênção de Deus na minha igreja. E porque aquela irmã parou. E eu olhei para aquela irmã. Ela também começou a ficar de cabeça baixa, meus irmãos. Ela começou, aleluia, a ficar pensativa ali. Aleluias. E eu disse, minha irmã, por que você parou? E ela disse, oh, minha irmã, eu acho que o Senhor não vai deixar eu entrar não, minha irmã. E eu falei, mas irmã, como não, irmã? Você é uma bênção. Você vai todos os dias à igreja. Ela disse, eu vou, minha irmã, mas o meu filho não vai. E eu disse, mas como assim? O que tem o seu filho a ver com a tua salvação? Ela disse, minha irmã, eu tenho permitido meu filho ver televisão, minha irmã. E eu falei, mas não tem nada. Isto é ele, não é você, venha. E ela disse, não, minha irmã, ele não vai deixar eu entrar. Eu estou sentindo aqui que ele não vai permitir eu entrar, minha irmã. Eu estou com falha com Deus por causa do meu filho. Aleluias. Meus irmãos, depois que eu tive essa visão, eu fui falar com essa irmã, porque eu não conseguia acreditar que essa irmã não tinha ido, que essa irmã tinha parado. Aleluias. Eu fiquei até sem jeito de falar com ela, porque sabe quando você, aleluia, se sente menor do que aquela pessoa é uma serva de Deus, é uma pessoa idônea, é uma pessoa cheia de Deus. E eu falar que essa irmã não estava sendo salva. Eu falei, meu Deus, será que ela vai acreditar? Eu temi até mesmo de contar essa visão a ela. Eu temi, mas eu falei, eu vou dizer, porque eu não quero levar isto para a minha vida. Esta falha com Deus. Se você, minha irmã, teve uma revelação de Deus e você ainda não passou, você passe. Se Deus falou com você para falar com o teu próximo, você vai e fala o recado de Deus, para Deus não cobrar de você. Mas se você olha para o teu próximo e diz, mas é pastor, é pessoa usada de Deus, é pessoa mais capacitada que eu, não importa, vai e fala. Irmãos, eu cheguei até ela e falei tudo que eu vi naquela visão. E ela falou assim, irmã Damares, o que você viu é verdade. Eu quase não acreditei. Eu falei, mas me explique isso, o que está acontecendo? Não é você que está assistindo a televisão, mas é seu filho. Ela falou, irmã, eu venho todos os dias para a casa de Deus. E eu falo, filho, você quer ir para a igreja? O meu filho diz, não, mamãe, eu não quero ir para a igreja, porque eu quero a televisão. E eu digo, está bem, meu filho, vai lá na casa do vizinho e pode assistir televisão enquanto a mãe está lá na igreja buscando a Deus. Nós da igreja, nós não tínhamos televisão, nem mesmo essa irmã tinha televisão. Ela permitiu seu filho pequeno ir. Aleluia, glórias a Deus.
ir, meus irmãos, na casa do vizinho para assistir televisão. E a palavra do Senhor diz que os pais têm que instruir o filho o caminho que deve andar. Os filhos, aleluia, não têm entendimento, mas você é mais velho, você tem conhecimento de vida e também conhecimento espiritual, conhecimento de Deus. Você que tem que instruir o seu filho, para que esse filho não cresça e fique no mundo. Ganhe a alma do seu filho, ganhe a alma da sua filha. Em vez de ela dizer, não, meu filho, não troque Jesus pela TV, não. Se os seus pais vão para a igreja, você também vai buscar ao Senhor. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. Você vai dar conta, minha irmã, meu irmão, do seu filho, da sua filha, que você não tem instruído. Você não tem instruído o seu filho e sua filha de adorar a Deus, de servir ao Senhor. O Senhor vai requerer de você. Meus irmãos, voltando à visão. Então, quando ela me disse isso, naquela visão do seu filho, eu não poderia ficar ali, eu não podia ficar consolando. Não, porque a salvação é individual. E o tempo estava findando, aquela trombeta ia parar de tocar. E quando parasse, não ia haver mais tempo para ir. Então, enquanto havia tempo, tinha que correr. Eu deixei aquela irmã para trás e comecei a correr. E aquela irmã ficou lá, triste, pensativa. E nós, os crentes, todos ali naquela rua, começando a correr, correr, correr. Até que chegamos, aleluia, ali no pé daquele monte, daquela montanha. E quando nós chegamos ali, aqueles crentes, nós olhamos lá para cima. E quando olhamos lá para cima, havia uma igreja muito grande. E aquela voz de trombeta, aquele som de trombeta, é como se nos puxasse para aquele lugar. Era para nós subir aquele monte e chegar até aquela igreja. Irmãos, e era para subir nesse monte, havia um mato bem verdinho, bonito até mesmo, só que ele era alto. Então nós começava a pular aqueles, andar ali, pulando aqueles matos ali e correndo. Então você via muitos crentes assim, entrando assim naquele mato grande, como se fosse uma grama. Era uma grama, só que alta. Era uma grama, né? Tudo igual, era um mato todo igual, como uma grama mesmo, só que alto. E nós indo e subindo e subindo. E de repente, meus irmãos, aleluia, glórias a Deus, depois que nós passamos todo aquele mato ali, aquele pasto verdejante, a qual a palavra diz, aleluia, que o Espírito de Deus nos leva a passar em pastos verdejantes, aleluia, bem verdinho, bonito, saudável. Oh, aleluia, pelo Espírito Santo que você se chega a Deus. É pelo Espírito Santo que você se chega a Ele. Se você, aleluia, carece do Espírito Santo, busca o Espírito Santo. Faça uma campanha de consagração e busque o Espírito Santo para você se achegar até Ele. Depois que passamos pelos passos verdejantes, de repente, meus irmãos, apareceu ali uma igreja no meio do caminho. E todos os crentes tinham que passar no meio daquela igreja. O mais interessante é que nós passávamos no meio daquela igreja, cortando ela no meio. E havia uma porta larga. Havia uma porta larga para entrar e para sair. A porta larga. E nós tínhamos que passar, não tinha como dar a volta. Tinha que passar por dentro daquela igreja e atravessar do outro lado. Mas para minha surpresa, meus irmãos, tinha alguns crentes que paravam e sentavam nos bancos daquela igreja. E aquela igreja não era a igreja certa, não era a igreja verdadeira, era outra, era próxima. Aquela era a igreja falsa. E eu comecei a ver aqueles crentes, aleluia, sentando ali, sentando como se não enxergasse até mesmo que ali não era verdadeira, uma igreja de cor marrom, era uma igreja escura. Era uma igreja escura, meus irmãos. Aqueles bancos, assim, de madeira escura. O altar era escuro. Era tudo escuro, meus irmãos. Infelizmente, hoje, quantas igrejas
tem pintado as paredes escuras, não é mesmo? E eram todas escuras, aquelas paredes, pintado de cor escura. E quando eu vi aquelas pessoas ali sentando, eu vi que tinha ali o altar e tinha assim o microfone. E eu peguei aquele microfone e eu comecei ali pregar. Eu comecei ali instruir, dizendo: irmãos, não é aqui a igreja verdadeira, é a próxima. E aí, quando eu comecei a dizer, um olhava para o outro, assim, desesperado, levantava daqueles bancos ali e corria a direção à igreja certa. Aleluia, glórias a Deus. Então as pessoas iam chegando nessa igreja e eu ia falando que não era ali, e essas pessoas passavam daquela igreja e ia para fora, seguindo em frente para a igreja verdadeira. Creio eu que nessa parte dessa visão era Deus confirmando o meu ministério de pregação, confirmando que eu ia falar para as pessoas o caminho certo, o caminho correto, o caminho que leva à salvação verdadeira. Aleluias. Irmãos, e quando terminou, quando não tinha mais crente subindo mais aquele monte, porque era bem inclinado este monte, então eu conseguia ver que não tinha mais ninguém ali subindo. E aí eu vi que o trabalho que eu tinha que fazer já tinha sido concluído, que eu podia agora correr junto com aqueles crentes que estavam concluindo o subir da montanha. Então, neste momento, meus irmãos, uma pessoa pegou o microfone da minha mão. E ali eu tive convicção que era o anticristo que tinha pegado ali aquele microfone. E junto dele, irmãos, tinha demônios junto dele. Tinha demônios. E o mais interessante é que esses demônios estavam vestidos como se fosse urso de pelúcia, mas com a característica dos personagens da Disney. Tinha ali. Bom, é aqui que eu quero me ater. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Gente, o negócio é muito sério. As pessoas estão levando a salvação na brincadeira, achando tudo light. Mas não existe nada light. Não existe nada light. Sabe? O negócio está muito sério. E eu sei que tudo que essa moça falou aí faz um tremendo sentido. Muita gente dentro da igreja achando que vai ser salvo e não vai, porque tem detalhes que são terríveis, que impedem elas de entrar. Impede mesmo. Como do tipo, se você não se preocupa com a salvação dos teus filhos, então você mesmo não está salvo. Está na Bíblia. Igrejas modernas, igrejas pretas, igreja apagando a luz. Meu Deus. Sabe, esse povo está tudo nas trevas, nem se dão conta disso. Modernidade. Sabe? Olha, eu sofro muito, eu apanho muito porque as pessoas não concordam com esse tipo de mensagem. Mas só quero ressaltar que Jesus trouxe esse tipo de mensagem. E as pessoas rejeitaram ele, crucificaram ele e morreram junto com seus filhos. É isso que eu quero evitar para os nossos. Em nome de Jesus. Ricardo Luiz.